Imagine descobrir tarde demais que o maior custo da educação dos seus filhos não foi a mensalidade da escola, nem o material, nem a faculdade, mas o tempo que você perdeu achando que dava para resolver isso depois. Porque quase todo pai e toda mãe acredita que educação financeira para os filhos começa quando eles crescem. E é exatamente aí que mora o erro que custa centenas de milhares de reais ao longo da vida. Se você está assistindo a este vídeo agora, existe uma grande chance de você ainda estar no momento certo, não perfeito, não ideal, mas no momento em que ainda dá para construir algo sólido, com estratégia, consciência e visão de longo prazo. A verdade é simples e dura ao mesmo tempo. Educação custa caro e vai custar cada vez mais. E não importa se estamos falando de escola pública, particular, intercâmbio, cursos técnicos, faculdade, pós-graduação ou até apoio financeiro nos primeiros anos da vida adulta. O dinheiro que você não planeja hoje vira dívida, estresse e frustração amanhã. E ninguém acorda um dia pensando, vou falhar com meus filhos financeiramente. Isso acontece no silêncio das decisões adiadas, na falta de planejamento e na ilusão de que o futuro vai se resolver sozinho. No começo, tudo parece distante. O filho ainda é pequeno, as despesas ainda cabem no orçamento, a escola atual parece suficiente. Mas o tempo passa mais rápido do que qualquer aplicação financeira. Um dia você pisca e aquela criança já está perguntando sobre faculdade, intercâmbio, cursos caros ou oportunidades que exigem investimento. E nesse momento, muitos pais percebem que não se prepararam. Não porque não quiseram, mas porque ninguém nunca explicou que preparar a família financeiramente para a educação dos filhos não é sobre guardar dinheiro apenas, é sobre construir um sistema. E aqui entra a primeira virada de chave que poucos fazem. Preparar-se financeiramente para a educação dos filhos não começa com investimentos, começa com clareza. Clareza sobre que tipo de educação você quer proporcionar, até onde você pode ir sem comprometer sua própria estabilidade e principalmente que tipo de adulto financeiro você quer formar. Porque não adianta pagar a melhor escola do mundo se o filho cresce sem entender o valor do dinheiro, sem noção de esforço, sem consciência financeira. Isso não é presente, é armadilha. Muitos pais cometem um erro silencioso, confundem amor com compensação financeira. Trabalham demais, se sentem ausentes e tentam preencher esse vazio pagando mais caro por tudo. Escola melhor, curso melhor, celular melhor, tudo melhor. Mas sem planejamento, isso vira uma bomba relógio financeira. O caminho sustentável começa quando a família senta, mesmo que informalmente, e entende que educação é um projeto de longo prazo, não uma sequência de gastos emergenciais. Quando você começa cedo, o dinheiro trabalha a seu favor. O tempo se transforma no seu maior aliado. Pequenos aportes mensais, feitos de forma consistente, têm um poder absurdo quando combinados com décadas de horizonte. Mas quando você deixa para depois, o valor que precisaria investir cresce de forma quase agressiva. E aí entra o desespero, a comparação com outras famílias, a culpa. Tudo isso poderia ser evitado com uma decisão simples tomada anos antes. Existe um momento em que muitos pais travam. Eles pensam, mas e se eu investir para a educação e meu filho não quiser estudar? Essa dúvida é legítima, mas revela um problema maior. Preparar financeiramente não significa engessar o futuro, significa criar opções. Dinheiro bem planejado é liberdade, não obrigação. Se o caminho mudar, o recurso pode ser realocado. O que não dá é apostar no improviso como estratégia. Outro ponto que quase ninguém fala, mas que faz toda a diferença, é alinhar o planejamento educacional com a saúde financeira da família como um todo. Não adianta sacrificar aposentadoria, reserva de emergência e estabilidade emocional para pagar educação. Filhos não precisam de pais quebrados financeiramente. Eles precisam de pais seguros, equilibrados e presentes. Educação de qualidade começa dentro de casa, no exemplo diário de responsabilidade, planejamento e escolhas conscientes. E aqui entra um fator poderoso. Incluir os filhos aos poucos no processo. Não como um peso, mas como aprendizado. Mostrar que educação tem custo, que escolhas precisam ser feitas, que o dinheiro não é infinito. Crianças e adolescentes que crescem entendendo isso, desenvolvem uma relação muito mais saudável com o dinheiro. Eles aprendem que estudar é um investimento, não um direito automático bancado por alguém invisível. Em algum momento surge a pergunta que muda tudo. E se algo acontecer comigo? Poucos gostam de pensar nisso, mas é uma das reflexões mais responsáveis que um pai ou uma mãe pode fazer. Planejar a educação dos filhos também envolve proteção. Envolve garantir que, mesmo diante de imprevistos, esse projeto não desmorone. É desconfortável pensar nisso, mas é libertador saber que você não deixou tudo nas mãos da sorte.
Com o passar do tempo, você percebe que o maior ganho desse planejamento não é apenas financeiro, é emocional. Dormir tranquilo sabendo que você não está empurrando esse problema para o futuro não tem preço. Saber que você está construindo algo consistente, mesmo que aos poucos, muda completamente a relação com o dinheiro e com a família. O estresse diminui, as decisões ficam mais claras, as comparações perdem força, e então chegamos ao ponto mais importante de todos. O momento em que você percebe que preparar sua família financeiramente para a educação dos filhos não é sobre números, planilhas ou produtos financeiros, é sobre responsabilidade intergeracional. É sobre quebrar ciclos de improviso financeiro. É sobre dar aos seus filhos algo que vai muito além de dinheiro, previsibilidade, segurança e liberdade de escolha. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta, e esse é o ponto de maior tensão deste vídeo. Se o tempo passasse rápido a partir de hoje, e daqui a 10 ou 15 anos você olhasse para trás, você se sentiria orgulhoso das decisões financeiras que tomou agora em relação à educação dos seus filhos? Ou você sentiria que poderia ter feito diferente, mas deixou para depois? Essa resposta diz muito mais sobre o futuro da sua família do que qualquer investimento específico. Se essa reflexão fez sentido para você, eu quero saber: em que estágio você está hoje? Já começou a se preparar financeiramente para a educação dos seus filhos, ou ainda está tentando entender por onde começar? Escreva isso nos comentários, porque sua resposta pode ajudar outras famílias que estão exatamente no mesmo ponto que você. E se este conteúdo te ajudou a enxergar a educação financeira dos filhos de uma forma mais clara e estratégica, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal Crocodilo Financeiro a continuar trazendo conteúdos que realmente fazem diferença na vida real. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente fala de dinheiro, família e futuro, sem promessas vazias, sem fórmulas mágicas, mas com visão de longo prazo e responsabilidade. No fim das contas, o maior presente que você pode dar aos seus filhos não é pagar tudo por eles. É prepará-los junto com você para um futuro onde o dinheiro seja ferramenta, não problema. E esse futuro começa hoje, não amanhã.